Números, capítulo 14. Então toda a congregação levantaram grito, e deram vozes, e o povo chorou aquela noite. E queixaram-se contra Moisés e contra Arão todos os filhos de Israel, e disse-lhes toda a multidão: melhor seria se tivéssemos morrido na terra do Egito, ou melhor seria se tivéssemos morrido neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cair a espada e que nossas mulheres e nossos meninos sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam um ao outro: façamos um capitão, e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre seus rostos diante de toda a multidão da congregação dos filhos de Israel. E Josué filho de Num, e Calebe filho de Jefoné, que eram dos que haviam reconhecido a terra, rasgaram suas roupas, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra por de onde passamos para reconhecê-la, é terra em grande maneira boa. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos porá nesta terra, e a entregará a nós, terra que flui leite e mel. Portanto, não sejais rebeldes contra o Senhor, nem temais ao povo desta terra, porque nosso pão são, seu amparo se afastou deles, e conosco está o Senhor, não os temais. Então toda a multidão falou de apedrejá-los com pedras. Mas a glória do Senhor se mostrou no tabernáculo do testemunho a todos os filhos de Israel. E o Senhor disse a Moisés: até quando me há de irritar este povo? Até quando não me há de crer com todos os sinais que fiz em meio deles? Eu lhe ferirei de mortandade, e o destruirei, e a ti te porei sobre gente grande e mais forte que eles. E Moisés respondeu ao Senhor: logo os egípcios ouvirão, porque do meio deles tiraste a este povo com tua força, e o dirão aos habitantes desta terra, os quais ouviram que tu, ó Senhor, estavas em meio deste povo, que olho a olho aparecias tu, ó Senhor, e que tua nuvem estava sobre eles, e que de dia ias diante deles em coluna de nuvem, e de noite em coluna de fogo. E que fizeste morrer a este povo como um homem, e as nações que houverem ouvido tua fama falarão, dizendo: por que não pôde o Senhor meter este povo na terra da qual lhes havia jurado, os matou no deserto? Agora, pois, eu te rogo que seja engrandecida a força do Senhor, como falaste, dizendo: o Senhor, tardio de ira e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a rebelião, e deixa impune o culpado, que visita a maldade dos pais sobre os filhos até a terceira geração e até a quarta. Perdoa agora a iniquidade deste povo segundo a grandeza de tua misericórdia, e como perdoaste a este povo desde Egito até aqui. Então o Senhor disse: eu o perdoei conforme tu dito, mas, certamente vivo eu e minha glória enche toda a terra, que todos os que viram minha glória e meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram já 10 vezes, e não ouviram minha voz, não verão a terra da qual jurei a seus pais, não, nenhum dos que me irritaram haverá. Porém meu servo Calebe, porquanto houve nele outro espírito, e cumpriu de ir após mim, eu o porei na terra onde entrou e sua descendência a receberá em herança. Agora bem, os amalequitas e os cananeus habitam no vale, voltai-vos amanhã, e parti-vos ao deserto, caminho do mar vermelho. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: até quando ouvirei esta depravada multidão que murmura contra mim, as queixas dos filhos de Israel, que de mim se queixam? Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor, que segundo falastes a meus ouvidos, assim farei eu convosco. Neste deserto cairão vossos corpos, todos vossos contados segundo toda a vossa contagem, de 20 anos acima, os quais murmurastes contra mim. Vós a verdade não entrareis na terra, pela qual levantei minha mão de fazer-vos habitar nela, exceto a Calebe filho de Jefoné, e a Josué filho de Num. Mas vossos meninos, dos quais dissestes que seriam por presa, eu os introduzirei, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. E quanto a vós, vossos corpos cairão neste deserto. E vossos filhos andarão pastoreando no deserto 40 anos, e eles levarão vossas prostituições, até que vossos corpos sejam consumidos no deserto. Conforme o número dos dias, dos 40 dias em que reconhecestes a terra, levareis vossas iniquidades 40 anos, ano por cada dia, e conhecereis meu castigo. Eu sou o Senhor falei, assim farei a toda esta multidão perversa que se juntou contra mim, neste deserto serão consumidos, e ali morrerão. E os homens que Moisés enviou para reconhecer a terra, e depois de voltarem, fizeram toda a congregação murmurar contra ele, trazendo um mau relato daquela terra. Aqueles homens que haviam falado mal da terra, morreram de praga diante do Senhor.
Mas Josué filho de Num, e Calebe filho de Jefoné, restaram com vida dentre aqueles homens que haviam ido a reconhecer a terra. E Moisés disse estas coisas a todos os filhos de Israel, e o povo ficou em muito luto. E levantaram-se pela manhã, e subiram ao cume do monte, dizendo: Eis-nos aqui para subir ao lugar do qual falou o Senhor, por que pecamos? E disse Moisés: Por que quebrantais o dito do Senhor? Isto tampouco vos sucederá bem. Não subais, porque o Senhor não está em meio de vós, não sejais feridos diante de vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante de vós, e caireis a espada, pois porquanto vos desviastes de seguir ao Senhor, por isso não será o Senhor convosco. Todavia, se insistiram em subir por cima do monte, mas a arca da aliança do Senhor, e Moisés, não se apartaram do meio do acampamento. E desceram os amalequitas e os cananeus, que habitavam naquele monte, e os feriram e os derrotaram, perseguindo-os até Ormá.